o pensamento vem antes do pensador. É coisa que... Né? Como poder entender isso, ou como pelo menos me parece que... Primeira pergunta que seja, mas como que é isso? O pensamento vem antes do pensador que pensa ele? Não tem que existir um pensador para aí pensar o pensamento? Tem várias dúvidas desse tipo que lembra o que veio antes, o ovo ou a galinha? O clássico de perguntas irrespondíveis, né? Então, um veio antes, nasceram juntos de alguma maneira. Como é que se dá essa relação entre pensador e pensamento? Quando Bion coloca dessa maneira, ele está mudando. Ele tinha um prazer provocativo em fazê-lo. Está mudando o que parece ser um senso comum de que o pensador venha antes do pensamento e cria os pensamentos. Como vocês vão ver, a ambiguidade vai permanecer. Uma ruptura dessa me faz lembrar o Koan. Não sei se todos conhecem. Koan é uma pergunta dentro da filosofia taoísta, Zen, etc., que não pode ser respondida pela lógica racional, aristotélica, como for, ou pelas lógicas atuais, mas provoca um estado de ficar pensando, daquilo ficar rolando, algo que se cresce com isso, né? Um exemplo, que me ocorre, a pergunta: qual é o barulho de uma única mão batendo palmas? Deixar isso aí, né? Mas como é que eu entendo isso que Bion coloca? Que vamos deixar momentaneamente de lado quem veio antes, quem veio depois, mas, e é aí que ele propõe, pensar o momento de uma sessão psicanalítica. Evidentemente, vale para qualquer contato humano fora da psicanálise, né? O que ele quer dizer que... Vamos pegar um exemplo que apareceu depois, né, da criança com o irmãozinho que nasce, né? A criança está lá, na sua. De repente, claro que ela começa a notar alguma coisa diferente na mãe. Claro que ela não tem nenhuma noção pensada, né, claramente, do que vai acontecer. Mas ela sente que alguma coisa vai acontecer. Bom, nasce o irmãozinho, né? A mãe vai para a maternidade, cada família é outra coisa, mas, né, de repente está lá ele, né? Então, dentro dessa lógica que Bion propõe, o nascimento do irmãozinho é um pensamento. Repare, um pensamento emocional. E aí vocês vão ver que esse é o marco que Bion frisa, e Freud, na verdade, também, todos nós. Mas às vezes não é tão acentuado. Não existe razão separada de emoção. São indissociáveis. A gente fala em razão e emoção para facilidade de exposição, etc. É uma questão de quantidade. Como é que se relaciona essa mistura de razão e emoção? Então, o que o Bion quer dizer é que a emoção causada por esse fato novo na vida, o nascimento, a visão de um irmão, produz um impacto, um estímulo emocional que entra como se fosse um pensamento. Um pensamento, nesse sentido que Bion diz, pode ser uma imagem, uma emoção, algo que provoque um estímulo na mente que nos obrigue a pensar.
Nos obriga é maneira de dizer. Simplesmente nós não podemos desconhecer, mas podemos até tentar negar. Sim, é um mecanismo infantil negar que o irmão exista, né? Claro, aquelas soluções iniciais, troca por um cachorrinho, né? Até que ele vai se dando conta, não, que aquilo veio para ficar, né? Então, como de uma pura emoção, aquilo se transforma num pensamento. Pô, tem um irmãozinho aí que está mamando na mãe e está tirando o meu lugar. Que já nem era o lugar dele, digamos assim, mas ele volta, né? Muito comum voltar a querer mamar, tudo isso, né? Mas isso entra na classe do pensamento emocional. Então, esse é o sentido que Bion está colocando, olhando para o aparato de pensar do ser humano. Como é que esse aparato funciona? Por estímulos emocionais que criam um pensamento dentro, um pensamento que vem e obriga a pensar. Então, você vê que é muito sutil a diferença entre pensamento, emoção, visão estética, um assombro emocional. Mas claro que esses pensamentos que foram pensados em situações de frustração internalizam e passam a fazer parte desse aparato para pensar, a nossa mente. E vão construindo um aparato que produz pensamentos também. Mas a ideia é que os estímulos façam pensar. Faz sentido? Então, ele frisa de uma maneira um pouco, né, emblemática, né, que o pensamento antecipa o pensador nesse sentido. Claro que, ao longo do tempo, né, aliás, vale para pensamentos ou estímulos externos e pensamentos ou estímulos internos, que venham no sonho, que venham de experiências vividas e ficam lá dentro, ressentimentos, etc. Né? Então, tem hora que você está ali, não tem nada está acontecendo, mas de repente te vem uma lembrança da véspera, né? Pô, mas olha o que eu podia ter feito. Ah, eu não entendi o que aquele cara me falou. Agora, então, entender na devida medida isso que ele diz, apenas como essa atitude de ir criando pensamentos a partir de estímulos externos, que podem ser estímulos de sobrevivência. Claro, primeiro é um estímulo de sobrevivência, esse animal é feroz. E daí criar métodos de fugir, etc. Né? Mas isso vai desenvolvendo a mente. Esse é o desenvolvimento emocional. A capacidade de lidar com uma frustração e aprender alguma coisa dela.